A gente vai falar sobre uma coisa que está em todo lugar: ordem. Parece meio abstrato, né? Mas se a gente parar para pensar, o nosso dia a dia é guiado por sistemas de ordem. Desde as leis de trânsito até as regrinhas que a gente nem percebe numa conversa. Hoje, a gente vai dar uma olhada em alguns projetos bem antigos, quase uns manuais que tentam responder a uma busca que é de todo mundo. Como é que se coloca o mundo em ordem? Essa é a pergunta de $1 milhão, não é mesmo? Como é que a gente cria sistemas que funcionam, que são justos, seja para um país inteiro, para uma comunidade pequena ou até dentro da nossa própria vida? Os textos que a gente vai analisar hoje dão umas pistas bem fascinantes e às vezes com visões bem diferentes sobre como chegar lá. Bom, nossa jornada começa bem do alto, na maior escala que dá para imaginar, uma cidade inteira. Lá no livro de Neemias, a gente encontra a história da reconstrução de Jerusalém. E o mais interessante não é só sobre levantar muros de pedra, sabe? É sobre reconstruir o próprio tecido social e espiritual de uma comunidade que estava em ruínas. Olha só que interessante essa sequência. A reconstrução da ordem não começa com um monte de regras e punição, não. Começa com uma celebração, uma festa coletiva para dedicar os muros. Depois vem um ato de purificação, sabe? Um realinhamento espiritual. E só então, com essa base de alegria e propósito comum já firmada, é que as leis são reforçadas. A ordem aqui é um processo que nasce de dentro para fora. E essa citação aqui mostra o peso da responsabilidade. Neemias não está sugerindo nada, ele está dando uma ordem. Manter a ordem exigia uma liderança firme, uma ação direta. Guardar o sábado não era um detalhezinho, era um pilar que definia o ritmo e a identidade daquela sociedade. O ponto aqui é o seguinte: a ordem não se mantém sozinha, ela precisa ser protegida ativamente. Certo. Agora vamos diminuir um pouco o zoom. A gente sai da escala da cidade inteira e entra num ambiente bem menor. Um grupo de pessoas reunido com um único propósito. Como é que se estabelece a ordem num cenário desses? Será que as regras ficam mais detalhadas? Para responder isso, a gente vai para a primeira carta aos Coríntios. O foco aqui é a ordem dentro do culto. Não é um manual para governar uma cidade, mas sim um protocolo para garantir que a adoração aconteça de um jeito digno, compreensível e de acordo com os padrões daquela comunidade específica. O que a gente vê aqui é que o texto estabelece papéis diferentes para homens e mulheres durante a oração. A justificativa para isso se baseia numa estrutura de autoridade que envolve Cristo, o homem, a tradição e menciona até a presença dos anjos. A ideia por trás é que a ordem no culto aqui na Terra deveria ser um espelho de uma ordem celestial, muito maior. E a palavra-chave para entender isso tudo é tradição. Para essa comunidade, tradição não era um monte de costume velho e empoeirado. Era a âncora, o padrão vivo de ensinamentos que funcionava como uma bússola para o comportamento de todo o mundo. A ordem era alcançada quando todos se alinhavam a essa herança que foi recebida e passada adiante com muito cuidado. Ok, até agora a gente viu projetos para construir a ordem. Mas e quando, para uma pessoa, tudo isso desmorona? Quando a justiça falha, as regras são quebradas e o caos toma conta. Aí a perspectiva muda completamente. A gente deixa a prancheta do arquiteto social de lado para ouvir a voz de alguém que está soterrado nos escombros. É exatamente nesse ponto que o Salmo 35 nos leva. Isso aqui não é um projeto, é a ausência de um. É um grito de dor, um apelo desesperado de alguém que viu a ordem social falhar completamente em protegê-lo. É o som da desordem em primeira pessoa. A imagem aqui é muito forte. A pessoa que ora não está pedindo um julgamento justo no tribunal dos homens. Ela está convocando Deus para a guerra. É um chamado por uma intervenção divina, até violenta, porque os sistemas humanos de ordem simplesmente falharam. É um clamor para que uma força maior imponha a ordem pela força. E aqui estão os motivos. Essa lista não é só um desabafo, é a descrição de um mundo de cabeça para baixo. A inversão total da ordem justa. Ataques sem motivo, o bem sendo pago com o mal, mentiras no lugar da verdade. Cada item dessa lista é a negação de um mundo previsível e correto. É a experiência da anarquia em nível pessoal. Depois de passar pela construção da ordem lá em Neemias, pelas regras de ordem em Coríntios e pela dor da desordem no Salmo 35, a gente chega a um princípio final, quase como uma lei da gravidade moral que, segundo esses textos, sustenta o universo. Esse provérbio é a síntese dessa ideia toda. Ele sugere um tipo de reequilíbrio cósmico. A desordem e a injustiça causadas pelos maus não simplesmente desaparecem. No grande esquema das coisas, eles mesmos se tornam o preço a ser pago. O resgate que, no fim das contas, garante que os justos sejam vingados.
É uma declaração de fé de que, em última análise, a ordem vem. Então, só para a gente amarrar tudo, nossa análise foi uma viagem do macro ao micro. A gente começou com um projeto para uma cidade inteira, desceu para as regras de uma pequena assembleia, mergulhou no sofrimento de uma única pessoa e terminou com o princípio universal sobre o preço final da desordem. Isso tudo, claro, nos traz de volta para o aqui e agora. Quando a gente olha para esses projetos antigos, sociais, religiosos, morais, a pergunta que fica é: quais são os manuais, as tradições e os princípios que tentam organizar o nosso mundo hoje? E, talvez a pergunta mais importante de todas, o que acontece quando eles falham conosco?